A oração que Deus ouve. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Respirasse fundo. Aquietasse a sua alma, seus pensamentos, as distrações que muitas vezes tem ao nosso redor, que vai tirando a nossa atenção da palavra. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus quer falar com cada um de nós aqui nesta manhã. E comece a orar ao Senhor. Pedir para que Ele fale ao seu coração. Você não está aqui à toa. Deus te trouxe neste lugar. Pai querido e Pai todo-poderoso, muito obrigada pela Tua presença neste lugar, Senhor. Obrigada porque nós estamos reunidos aqui nesta manhã. E a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Seu nome, ali o Senhor está. E o Senhor está aqui. Por isso fala ao nosso coração. Fala no fundo do nosso interior, Pai. Que nós possamos ter uma revelação maior de quem o Senhor é nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu queria ler com vocês Mateus, no capítulo 6, do verso 5 ao 15. Nós vamos estar lendo. Verso 5 ao 15. Mateus 6, de 5 a 15. Que diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredos, recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu. E eu vou querer orar com vocês junto. Vamos lá? Nós vamos começar aqui, no Pai Nosso, tá? 1, 2, 3. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Até aí. Gente, a oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida do cristianismo. E quando se fala cristianismo, não está só falando dos protestantes, dos evangélicos. Mas quando se fala de cristianismo, está se falando do catolicismo e também do espiritismo. Então, é a oração mais conhecida de muita gente, mas é muita gente. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, que tem a nomenclatura de cristão. E eu não sei vocês, eu vim, a minha família, ela veio de raiz católica. Então, os meus pais, meus avós, tudo eram católicos. E aí eu sempre falava que era católica, apostólica, romana, não praticante.
É uma frase, né? Aí eu sou, qual é a sua religião? Eu sou católica, apostólica, romana, mas não praticante, mas eu sou. Ia de vez em nunca na missa. Tipo, de vez em nunca mesmo. Meus pais também não iam, porque eles eram católico, apostólico, romano, não praticante. Mas fiz ali o catecismo, mas também não cheguei aos finalmente, né? E às vezes eu ia ali na igreja de semana, que fica aberta, né, durante a semana, e porque a minha avó era evangélica, ela falava que eu precisava orar a Deus. Então eu ia lá na igreja católica, quando aberta, quando não tinha ninguém, quando eu estava nos perrengues, quando eu precisava que acontecesse alguma coisa para mim, eu ia correndo lá, fazia os meus juramentos, pagava minhas promessas, e aí ficava falando com Deus de olho fechado ali. Então eu sabia a oração do Pai Nosso de cor, gente. De frente para trás, de trás para frente, do meio para frente, do meio para... Sabia. E quando eu ia falar com Deus, eu rezava o Pai Nosso. E na casa da minha mãe tinha a Bíblia aberta. E adivinha onde estava? No Pai Nosso. Se não era no Pai Nosso, era no Salmo 23, lembro até hoje. Mas estava ali a Bíblia aberta no Pai Nosso. E todas as outras folhas da Bíblia estavam grudadas. E branquinhas. Mas a do Pai Nosso estava velha, cheia de pó, manchada ali, mas estava ali. Porque era tipo... uma sorte, era tipo, Deus está guardando essa casa porque está aberto no Pai Nosso, sabe? Era tipo isso. Então a oração do Pai Nosso, ela é muito conhecida. E nós lemos aqui, Mateus no capítulo 6, do verso 5 ao 15. E Jesus, ele está ali no Sermão do Monte. E quando Jesus vai falar sobre como nós devemos orar, Jesus começa ensinando e falando, olha, vocês não devem orar como os religiosos que gostam de orar em praças públicas ou na igreja. E ora alto, e ora bonito, né? Porque vocês já viram as pessoas que oram bonito, né? Tem umas palavras bonitas. Não é errado, tá, gente? Mas, tipo, Jesus está falando, e ora bonito, e ora com ênfase, né? E aí todo mundo vê. Mas eles oram para as pessoas verem o quanto eles oram bonito. Não façam assim. Porque a recompensa que eles vão receber vai ser essa, das pessoas falarem, nossa, como você é espiritual, como você ora bonito, nós queríamos orar que nem você um dia. Já receberam a recompensa deles. Por quê? Porque o intuito deles é orar para que as pessoas vejam. E aí Jesus fala, mas também não orem como aqueles que não conhecem a Deus, que é os que não eram religiosos. Porque eles oram repetindo várias e várias vezes a mesma coisa. E eles acham que se for repetindo várias e várias vezes a mesma coisa, eles vão receber o que eles querem. E sabe, filho, criança, que quer um doce, ou quer um brinquedo, ou quer alguma coisa, fica no seu pé toda hora pedindo, até vencer pelo cansaço? É isso daí. Então Jesus fala, não fiquem orando dessa forma, achando que de tanto insistir, vocês vão receber de Deus o que vocês querem. Não orem assim. E aí Jesus fala, ao orar, não repitam frases vazias sem parar. E o que é isso? Toda hora eu estou repetindo a mesma coisa para Deus. Toda hora eu estou ali repetindo a mesma coisa. Ou às vezes eu estou orando uma oração do Pai Nosso, e repetindo, mas eu ainda nem sei a profundidade daquilo. Ou uma oração que eu recebi no WhatsApp, que às vezes vem aquelas orações, oração do dia, né? Oração que... Aí você pega e vai orar, e você repete só aquela oração, levanta e sai. Não façam isso. E aí Jesus fala, eu vou ensinar vocês a orarem a oração que Deus ouve. E nós vamos hoje destrinchar a oração do Pai Nosso. Destrinchar e ver o que Jesus
ele nos ensina sobre como nós devemos nos achegar a Deus, o que nós precisamos saber, e com quem nós estamos falando e como nós devemos falar com Ele. E aí, Jesus começa assim: Pai nosso que estás no céu. Jesus primeiro nos ensina a chamar Deus de Pai. A chamar Deus de Pai. Hoje para nós é comum isso. Ah, Deus é Pai. É comum isso. Mas na época, como eu vou chamar Deus de Pai? Deus é tão distante, tão grandioso, tão poderoso, tão soberano. É Deus ali longe e eu aqui. Mas o que Jesus faz? Jesus traz Deus para perto de nós. Jesus traz Deus para perto de nós. Jesus mostra que Deus não é alguém inacessível. Sabe aquelas pessoas que você olha e fala: nossa, nunca vou conseguir chegar perto dessa pessoa? Tipo, de alguém famoso aí, né? De alguém que você admira e não tem como você chegar perto. Fala: nossa, nunca, porque é uma pessoa inacessível para mim. Jesus mostra que Deus não é alguém inacessível, mas que Ele é alguém próximo. Deus é alguém próximo, íntimo e que traz segurança. Esse é Deus para cada um de nós. Deus é próximo, Deus é íntimo e Deus traz segurança. Traz segurança. Talvez haja pessoas aqui que não tiveram um bom relacionamento com o seu pai. Com o seu pai terreno. Talvez você nunca teve proximidade do seu pai. Você nunca teve essa liberdade de ser próximo do seu pai. Muito antes, há uns anos atrás, pai não era alguém próximo que hoje em dia fala: meu pai é meu amigo. Não é verdade? Bem antes, na época da minha avó ali, e um pouco na da minha mãe, mas mais da época da minha avó para trás, tipo, era o pai e o filho ali. Então, tipo, nem chamava muitas vezes de pai. Pedia a bênção, chamava de Senhor. Era uma coisa distante, não é? Quem é bastante, assim, que tem um pouco mais de idade, talvez tenha vivido isso. Não tenha tido um relacionamento mais próximo com o pai. Então, era mais aquela coisa de obedece e ir lá longe, sabe? O medo. Então, talvez haja pessoas que não tenham tido um relacionamento íntimo com o seu pai. Não tenha tido um relacionamento saudável com o pai. Talvez nem teve a presença do pai na vida. Às vezes aconteceu do pai ir embora, largar a mãe, filho pequeno, e você nunca mais teve relacionamento com o seu pai. E você passou por esse sentimento de rejeição, de abandono. Talvez você perdeu o seu pai muito cedo. Seu pai tenha falecido. E o que acontece, gente? Nós transferimos, quando nós chamamos Deus de Pai, automaticamente vem na nossa cabeça o quê? A gente associa o nosso relacionamento com o nosso pai terreno. Se você teve um relacionamento bom com ele, ótimo, o caminho já está mais fácil. Mas se você não teve, você vai associar Deus ao pai terreno. E Deus não é o nosso pai terreno. Por quê? Porque o nosso pai que nos gerou aqui, sabe, o nosso pai terreno, ele é imperfeito, ele é ser humano, ele é falho. E por melhor que tenha sido esse pai, por melhor que tenha sido o seu relacionamento com ele, ele falhou em algum momento com você. Assim como você também falhou com ele. Porque você é ser humano, mas o nosso Deus não. O seu Pai, Ele é perfeito. Deus é perfeito. E eu quero compartilhar com vocês algumas referências aqui sobre Deus como Pai. Que está lá em Mateus 5, 44 a 45 e depois o verso 48, que diz assim: Eu, porém, lhes digo,
Amem seus inimigos e orem porque os perseguem. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Verso 48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai celestial. Seu Pai celestial não é partidário. Seu Pai celestial é perfeito. Talvez dentro da sua casa você tenha vivido um relacionamento aonde o seu pai gostava mais do seu irmão ou da sua irmã, que às vezes acontece isso nas famílias. Preferência. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus não é partidário, Ele é perfeito, Ele trata a todos igual, com amor igual, amor perfeito. Talvez com o seu pai, você desobedecia, desonrava, porque acontece, né, gente? Quem nunca? Quem nunca? Desobedecia, desonrava, e o seu pai ficava sem falar com você dias, meses. Te tratava com indiferença. Mas Deus não é assim. E quando Deus nos chama a amarmos os nossos inimigos, a cumprimentar a eles também, não só os nossos amigos, Deus está nos ensinando a sermos igual a Ele, a expressarmos amor igual para todos. E o nosso Deus é assim. Nosso Deus, para nós isso é fácil, gente? É fácil você chegar no seu inimigo, naquele que quer mal de você, que você sabe que quer o seu mal, que você sabe que está falando mal de você, e você tratar ele com amor e respeito? Fala a verdade, é fácil? Não é fácil. Mas Deus fala, ó, se você fizer isso, vocês vão ser perfeitos, assim como eu sou perfeito. Como o nosso Deus é grandioso, como Ele é um Pai perfeito. Salmo 68, verso 5, diz assim: Pai de órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus cuja habitação é santa. Pai de órfãos. Talvez você tenha sido órfão de pai vivo, ou talvez você perdeu seu pai muito cedo, mas Deus é seu pai. Ele cuida de você, Ele guarda você, Ele supre você, não só na questão da roupa, do alimento, mas também na questão emocional, de amor, porque o nosso Deus, Ele preenche todas as lacunas que há na nossa alma. Lucas 6,36 diz: sejam misericordiosos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Você tem um Pai misericordioso, aquele que não trata você como você merecia ser tratado. Nós merecíamos o inferno, mas nós temos um Deus misericordioso, que entregou o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não fomos nós que nos achegamos a Deus, mas Deus que se achegou a nós. Se Deus fosse tratar a gente como a gente muitas vezes trata o outro, a gente estava lascado, não é? As pessoas não têm misericórdia, nós não temos misericórdia. Nós apontamos o dedo, nós julgamos, nós difamamos, nós condenamos, nós viramos a cara. Mas Deus nos trata com misericórdia, não de acordo com aquilo que a gente merece, mas com a sua misericórdia derramada sobre cada um de nós. Esse é o nosso Deus, nosso Pai. Salmo 103:13 diz: o Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem.
Deus é bondoso com você. Deus é compassivo com você. Ele tem compaixão de nós. Esse é o seu Pai Celestial. E quando você for orar, lembre-se, Deus é o meu Pai. E é esse tipo de Pai. E Jesus continua, nosso, porque é Pai nosso. Jesus, Ele nos lembra que não somos família de Deus sozinhos. Nós não somos filho único. Quem foi o unigênito do Pai foi Jesus. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou e derramou do seu Espírito sobre nós, aí Jesus deixou de ser o filho único e se tornou o primeiro filho de muitos outros filhos que somos nós. E quando Jesus fala Pai nosso e não Pai meu, Jesus está nos lembrando de que fazemos parte da família de Deus, gente. Nós fazemos parte de uma família, e é um familhão. É uma família bem grande. Já viu aquelas famílias? Quem tem família aqui bem grande? Levanta a mão. Que tipo, seu pai e sua mãe tem 10 filhos cada um, não é? Aquele familhão. Você consegue ter relacionamento íntimo com todo o familhão? Íntimo não, né, gente? Porque os tios, aí 10 tios. Cada tio teve 4 filhos. Cada filho teve 5 filhos. Não tem como. Mas vocês deixam de ser família por isso? Não. Assim é a família de Deus, gente. Nós não vamos conseguir ter relacionamento íntimo com todos aqui. Não conseguiremos. Mas não é por causa disso que nós deixamos de ser família. Nós continuamos a sermos família. Carregamos o nome do mesmo Pai sobre nós. Carregamos o nome do mesmo Pai. Nós não estamos sozinhos. Jesus traz para nós o senso de pertencimento. Pertencimento a uma família. E essa família não é a nossa família carnal, gente. É a nossa família espiritual. Uma família que não nasceu da vontade da carne. Uma família que nasceu do Espírito Santo de Deus. Que foi derramado sobre o coração de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Quando nós falamos, eu não preciso da igreja para seguir a Jesus, para servir a Jesus, para ter comunhão com o meu Deus. É a mesma coisa que você estivesse falando, eu não preciso do meu pai, eu não preciso da minha mãe, eu não preciso dos meus irmãos, eu sou autossuficiente, eu vou viver sozinho e que eles se lasquem. A gente está falando isso. Nós precisamos uns dos outros. Não tem como eu ser igreja sozinho. Não tem como eu ser igreja sozinho. Eu tenho que estar congregando com a minha família. Preciso congregar com a minha família. João capítulo 1, do verso 12 ao 13 diz assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos nós que cremos em Jesus, por crer em Jesus, nós recebemos, todos nós, o direito de sermos filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Romanos 12, 5, a parte B diz assim: somos membros diferentes do mesmo corpo. Todo mundo aqui é diferente. Mesmo que você esteja aqui com a sua família, dentro da sua família vocês são diferentes. Imagine aqui no corpo de Cristo, gente. Eu costumo falar, eu já falei isso algumas vezes, para 2 casais amigos nossos. Se não fosse Jesus, nós nunca nos conheceríamos. Não é verdade? Se não fosse Jesus, eu nunca ia conhecer vocês, a família de vocês.
Nem vocês, não conheceria. Nunca, talvez eu nunca cruzaria com nenhum de vocês que estão aqui, mas Jesus cruzou as nossas vidas. Aleluias. Essa pessoa que está do teu lado, ela só está do seu lado por causa de Jesus. Os amigos que você tem aqui nesta comunidade, você só tem por causa de Jesus. Nós não faríamos parte da história um do outro. Oh, Deus maravilhoso. Nós somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Nós pertencemos uns aos outros. Pertencemos. Vocês são uns dos outros. Uns dos outros. Provérbios 3, de 11 a 12, diz assim: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Deus, o Pai nosso, corrige os filhos que Ele quer bem. E não adianta ser filho mimado com Deus. Corrigido e esperneia, se joga e fica de bico, não adianta, gente. Não adianta. Por Deus ser pai, Ele vai nos corrigir. Hebreus fala que se Deus te corrige, é porque você é filho. Você não é bastardo. Você não é... Porque você vai corrigir alguém que não é seu filho? Nunca. Eu vou pegar o filho de outro e vou corrigir? Não. Eu corrijo os meus filhos. Deus corrige os filhos dele. Pai nosso, que estás aonde? No céu. Jesus nos traz para a intimidade com Deus, o identificando como nosso Pai, mas também nos lembra que o nosso Pai é Deus. Ele é Deus. E Deus, Ele sendo Deus, Ele é digno de toda a nossa reverência e devoção. Hoje em dia se perdeu a reverência e a devoção a Deus. Porque, nossa, Deus é meu parça. Deus é meu amigão. É que nem questão de pai e filho. Muitas vezes a gente falou com a Débora e o Rafa, quando eles eram menores. Porque... o Lê sempre teve relacionamento de amizade, de brincar, e de estar junto com eles, e de conversar. Só que quando o filho não tem maturidade, ele acaba confundindo. E aí ele vai querer tratar o pai como amiguinho. E quando o pai se posiciona e corrige e dá uma direção, o que acontece? Levanta a voz, debate, não é? Trata como amigo, ó, de igual para igual. Gente, nosso Deus, Ele é íntimo, Ele é próximo, Ele é nosso Pai, mas Ele não deixa de ser Deus. E por Ele ser Deus, eu não posso me aproximar dEle de qualquer forma. Eu preciso me aproximar desse Deus e me relacionar com Ele com reverência, com temor, com devoção. Porque se eu preciso fazer isso com meu pai terreno, quanto mais com aquele que é criador de todo o universo. E que num estralar de dedos a gente vira pó. E tudo desaparece. Eu preciso tratar a Deus com honra, com devoção, com reverência, com temor. Sabe o que é reverência? Prestar culto. Respeito profundo, adoração, devoção é apego sincero e fervoroso, devoção é consagração, consagração. Lucas 4:8 diz assim, Jesus respondeu, está escrito, adore ao Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Ele é o Pai nosso que estás nos céus, digno de todo temor, honra, reverência e devoção.
que a gente não venha confundir as coisas. Porque há muita gente confundindo as coisas no relacionamento com Deus. Tem gente que fala que brigou com Deus. Na oração, eu briguei com Deus. Gente, Ele é Deus. Ele é Deus. Eu não brigo com Deus. Eu me sujeito a Deus. Eu me sujeito a Deus. Segundo, santificado seja o seu nome. Santificado seja o seu nome. Como o nome de Deus é santificado, gente? Porque a gente fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. O nome de Deus é santificado através das nossas vidas. É através das nossas vidas. Quanta gente desacredita de Deus por causa do nosso mau testemunho. Quanta gente fala mal de Deus por causa da maneira que a gente vive. Eu ser crente, para ser um mentiroso, para ser um falso, um caloteiro, um traidor, como aquele ali, nunca. Eu prefiro estar do jeito que eu estou melhor. Quantos já não ouviram isso? Eu já ouvi isso, viu? De gente ímpia falando isso. Por quê? Por causa da maneira que muitas vezes, nós que carregamos um nome de Deus sobre nós, que nós somos da sua família, estamos vivendo e estamos nos relacionando. E estamos nos relacionando. Teve uma situação que uma pessoa estava falando de Jesus para outra, e essa outra falou, nunca vou nesse lugar. Por quê? Porque essa pessoa conhecia uma pessoa daquele lugar que estava falando mal da própria igreja. O nome do Senhor é santificado através da nossa vida. Somos perfeitos, gente? Não. Erraremos sim. A diferença é como nós nos portamos. Quando nós erramos uns com os outros. Quando a gente erra diante do Senhor. Há arrependimento, há acerto. As pessoas veem isso na nossa vida. Mateus 5, do verso 13 ao 16, diz assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Quando a gente vive a vida cristã, normal e diária, o nome do Senhor é louvado. João 15:8 diz: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Quando a gente ora o Pai Nosso, e a gente fala, santificado seja o seu nome, através da minha vida. Como cada um de nós estamos vivendo? Que testemunho nós estamos dando para aqueles que não conhecem a Jesus? Que testemunho eu estou dando? E eu falo para os que não conhecem a Jesus. Nós precisamos buscar essa santificação. Como eu posso produzir fruto? Porque em João 15:8 diz, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Então, como eu posso produzir fruto?
João 15, 5 diz: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe como eu produzo fruto? Permanecendo em Jesus. Permanecendo em Jesus. E como que eu permaneço em Jesus? João 15:10 diz: quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você tem permanecido em Jesus para dar bons frutos, e esses frutos glorifiquem o nome de Deus, que é seu Pai, e o nome dele é santificado através do fruto que você produz? Você tem obedecido à palavra de Deus? Sabe, nós precisamos estar muito atentos, porque muitas vezes a gente está vivendo uma vida dupla. Muitas vezes a gente vem, congrega, sai dessa porta para fora e vive como se Deus não existisse. Vem, congrega, levanta a mão, louva, adora, ouve a palavra, sai dessa porta e vive a vida de qualquer forma, desleixadamente, seguindo as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, suas próprias ambições, aquilo que acha certo. Nós precisamos permanecer em Jesus todos os dias, e é uma decisão que nós fazemos todos os dias, porque todos os dias vai haver alguma situação que a gente vai ter que escolher obedecer à palavra de Deus, ou não obedecer à palavra de Deus. Que nós possamos santificar o nome do Senhor através das nossas vidas. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o seu nome. Venha o teu reino. E reino aponta para governo. Venha o seu governo. O seu governo. E eu vou ler com vocês Romanos 6. Vai ser uma leitura longa, mas necessária. 6, do 6 em diante, que diz assim: sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder ou governo sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Nós fomos crucificados com Cristo, para que nós deixássemos de ser escravos do governo do pecado sobre a nossa vida. Verso 7, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. 10. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive é para a glória de Deus. Verso 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Precisamos nos considerar livres do governo do pecado sobre as nossas vidas, porque hoje nós estamos vivos para Deus em Jesus Cristo. Verso 12, não deixem que o pecado reine sobre seu corpo. E quantos estão falando, eu não consigo resistir isso, eu não consigo. Mentira! A palavra de Deus, ela fala que não há mais governo do pecado sobre nós. É difícil? É, mas o Senhor nos capacita através do seu Espírito a dizermos não.
a dizermos não. Verso 12, não deixe que o pecado reine sobre seu corpo que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Há em nós desejos pecaminosos. Nós não fomos libertos dos desejos pecaminosos. A gente sabe disso. É só a gente ver o nosso dia a dia, gente. A gente tem sim desejos pecaminosos dentro de nós. 13, não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal, para servir ao pecado. Nenhuma parte do seu corpo pode ser instrumento do mal para servir ao pecado. A sua mão, a sua boca, o seu olho, o seu pé, todo o seu corpo. Para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida, aleluias. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. 14, o pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. Gente, nós não estamos mais sobre a lei do pecado. O pecado não tem mais governo sobre nós. A graça de Deus que está sobre nós. E a graça de Deus não é que eu peco, Deus me perdoa, e peco, e Deus me perdoa, e peco, e Deus me... Não, a graça de Deus nos capacita a vivermos uma vida debaixo do governo de Deus e não debaixo da nossa natureza pecaminosa. Há a graça de Deus sobre nós. 22 diz assim: agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazendo aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Muitas vezes estamos colhendo morte em várias áreas da nossa vida, porque a gente não vive mais como pessoas livres em Cristo. A gente se coloca debaixo do jugo da escravidão do pecado, sendo que Jesus já pagou o preço por nós. E nos tornou livres. E às vezes você está vivendo, colhendo morte na sua vida, porque você está em pecado. Arrependa-se. Arrependa-se. Se coloque debaixo do governo de Deus. Sujeite as suas vontades pecaminosas, a sua natureza pecaminosa ao Senhor. É fácil? Não é, mas quem falou que seguir Jesus é fácil? Mas é recompensador, porque quando a gente vive dessa forma, a gente colhe vida. Vida eterna. Vida eterna. 4º ponto. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sujeição. Sujeição. Sujeição é submissão. O que é submissão? Característica do que não se rebela, do que aceita passivamente a dominação. Obediência. Obediência. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. E como a vontade de Deus é feita no céu, gente? Porque fala que é para ser feito na terra, assim como é feito no céu. Salmo 103:20 diz: bendigam ao Senhor, vocês os seus anjos, os poderosos que cumprem as suas ordens e que obedecem a sua palavra. Bendiga ao Senhor todos os seus exércitos, vocês os seus servos que cumprem a sua vontade. Gente, a vontade de Deus no céu, ela é cumprida plenamente.
Os anjos poderosos cumprem as ordens de Deus e obedecem a sua palavra. Os exércitos do Senhor são servos dele e cumprem a vontade dele. Há completa submissão no céu, sujeição no céu. E como a vontade de Deus deve ser feita na terra? Mateus 26:39 diz: ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quem orou assim? Quem? Jesus. Ele é o nosso exemplo. Jesus é o Deus que se fez carne, sujeito às mesmas tentações que nós, mas não pecou. Decidiu não pecar. Ele morreu por cada um de nós. Era para a gente ter morrido ali, mas ele se entregou por amor. Foi fácil para Jesus? A oração já fala. Ele fala: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o que Jesus fez? Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Você já passou por situações que você orou e falou: Senhor, se possível, meu Pai, afaste de mim esse cálice, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, me ajuda, Jesus. Senhor, me livra. Se for possível, não permita que eu passe por isso. Mas, se for da tua vontade, amém. Só me ajuda. Não é? Só me ajuda, por favor, me ajuda, Senhor. Tem misericórdia, me ajuda então. Gente, esmaga a gente. Mas é necessário. Porque se eu estou orando o Pai Nosso, eu tenho que ser igual a Jesus. Pai, se for da tua vontade, estou aqui, eu vou fazer. Seja feita a tua vontade. Você precisa abrir mão. Você precisa abrir mão. Isso aí que você quer fazer, está de acordo com a palavra? Está de acordo com a vontade de Deus? A vontade de Deus sempre está alinhada à palavra dele. Ah, mas Deus me entende. Deus sabe. Deus sabe. Deus já te capacitou. Já deu do Espírito dele para você. Só que quem decide é você. Você decide. Você decide. Dá-nos hoje o pão para este dia. Dependência diária. Precisamos entender que quem sustenta a nossa vida é Deus. Dependência. Dependência. É o Senhor que nos sustenta. Mateus 6:25 diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observe os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão,
e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generosos com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem em dizer, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Seu Pai Celestial sabe do que você precisa. Seu Pai Celestial sabe da sua necessidade de amanhã. Mas há muitas pessoas se perdendo porque deixam de confiar em Deus e ficam buscando freneticamente tudo aquilo que elas precisam. E vão se desgastando, e se desgastando, e se desgastando, e desgastando a família. E deixa de congregar, porque está correndo atrás desesperadamente e freneticamente por provisão e mais provisão e mais provisão e mais provisão. O Senhor sabe do que nós precisamos, porque Ele é o nosso Pai Celestial. E perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdão de Deus para conosco. Colossenses 2,13 diz: quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne. O que é isso? Quando vocês estavam mortos por causa da sua natureza pecaminosa, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz. Toda a dívida que você tinha com Deus, Jesus pegou e pregou na cruz. Foi paga a sua dívida. Você não deve nada mais para Deus. Foi restaurada a sua comunhão. Agora, e o perdão de nós para o nosso próximo? Porque a gente precisa perdoar, gente. A gente precisa perdoar. Precisa. Nós não somos famílias de um Deus perfeito? Irmãos, família. Colossenses 3,13 diz: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. O Leandro já ministrou aqui. Perdão para o cristão não é uma opção, é um mandamento. Mas me machucou profundamente. Ninguém está desmerecendo que você foi machucado profundamente. O Senhor sabe. Mas Ele te chama a perdoar. Assim como Ele te perdoou, Ele pegou a dívida, pregou na cruz. Perdão, sabe o que é? É você não cobrar mais a dívida. A pessoa te deve. Ela te deve. Deve. Mas aí você decide rasgar essa dívida. Não vou mais cobrar. Não vou cobrar justiça com minhas próprias mãos. Não vou querer vingança. Não vou querer que a pessoa se lasque. Não. Eu rasgo a dívida, ó Senhor. Não me deve nada. Quero caminhar minha vida. E não quero alimentar raiva, nem ranço, nem nada no meu coração. Eu quero ser como o Senhor é. Eu quero ser como o Senhor é. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Tiago 1,13. E quando vocês forem tentados, não digo essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele nunca tenta alguém.
A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. E esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Todos nós, gente, passaremos por tentações, porque há maus desejos dentro de nós. Mas nós que precisaremos decidir, dar vazão a esses maus desejos, ou colocar esses maus desejos na cruz. Na cruz. E quando a gente fala de tentação, a gente só pensa em coisas estrondosas, né? Não. Tentação, posso falar, as coisas grandiosas não são direto que acontece com a gente. Os pecadão, né? Que a gente faz essa distinção do pecadão. A gente passa diariamente pela tentação da maledicência, da fofoca, da mentira, de dar o jeitinho. Nós precisamos colocar isso aos pés da cruz. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não cedam à tentação. Pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. E livra-nos do mal. Outras versões falam, livra-nos do maligno. Eu queria que o louvor subisse aqui. E a igreja se colocasse em pé. Livra-nos do maligno. A palavra de Deus em Efésios diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta não é contra seres humanos, mas a luta nossa é contra o maligno. Deus usa pessoas. O maligno também usa pessoas. Sabia disso? Pessoas que muitas vezes estão fracas, que não têm relacionamento com Deus, que é dominado pela sua carne, que não se sujeita à oração do Pai Nosso. E aí está suscetível à conversa da serpente. Mas a nossa luta não é contra pessoas, gente. A nossa luta é contra o maligno, é contra o inimigo das nossas almas. As pessoas são amadas por Deus. Jesus deu a vida dela por todos, a vida dele por todos. Nem todos vão querer Jesus, mas Jesus se deu por todos. Jesus se deu por todos. 1 Pedro 5,8 diz, estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, fulano de tal? Não. Tenham cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, não só aqui na comunidade de Itaquera, mas em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mesmos sofrimentos da tentação por causa dos desejos pecaminosos. Efésios 6,10, uma palavra final. Sejam fortes no Senhor em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão em pé e firmes. Amém? A armadura de Deus, gente, se você for ler ela, revistam-se, sabe de quem que é a armadura de Deus? De Jesus Cristo. Revistam-se da nova vida. Tira a roupa velha. Tira a roupa velha. Deus te deu uma roupa nova. Limpa, limpinha, linda, brilhante.
Deus te deu uma identidade de filho. Deus te inseriu na família dele. Te deu o Espírito Santo para te capacitar e te ajudar a resistir às tentações, a resistir ao maligno, a dar fruto. Fruto através das suas atitudes, da sua maneira de viver dia a dia, para que santificado seja o nome do Senhor. Ele já fez tudo por nós. E o que cabe a nós? Obedecermos. Sujeitarmos muitas vezes as nossas vontades que nos leva distante de Deus, mas nos sujeitarmos à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém. E se encerra assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos.